eu não sei o que você entende a respeito de casamento, mas se você pudesse responder para sua esposa, para o seu esposo aí nessa noite, o porquê você casou com ela, o porquê você casou com ele, porque vocês estão juntos até hoje, você teria essa resposta de pronto? Tem uns já estão pensando assim, se eu pedisse para você dizer agora, diga aí para ele e para ela, diga: eu casei com você por causa disso. Quem é casado aqui? Tem alguém que não é casado, que é noivo? Não? Todos são casados? São noivos? Não? Vão casar. Mas essa semana, e eu quero ser objetivo naquilo que eu vou falar, mas essa semana eu estava orando a Deus e buscando de Deus uma palavra, e Deus ministrava ao meu coração muito a respeito da atualização do nosso casamento. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite, sobre a atualização do nosso casamento. E pensando nisso aí, eu estava em casa mexendo em algumas coisas, e eu achei um celular antigo. Não sei se é antigo, mas um pouco ultrapassado. Não é esse, porque o celular eu acabei esquecendo em casa, estão pegando o meu sogro quase igual. Mas alguém aqui tem um celular desse modelo? Tem? Que está em uso, não como objeto de antiguidade, objeto. Mas aí eu me lembro que eu ganhei um celular como esse há algum tempo atrás, porque o meu quebrou, e uma pessoa falou para mim assim: ah, Tó, vai usando esse aqui. Eu olhei, mas eu vou usar só para fazer ligação? E todo o resto, mas o que tem? E aí eu peguei aquele celular e usei um dia. Falei, não dá, não tem WhatsApp, negócio, tem Facebook, tem nada. Eu vou usar o celular para quê? Só fazer ligação? E aí, pensando nisso, lembrando disso nessa semana, eu queria que você dissesse aí para o seu cônjuge assim: nós somos um casal, ou precisamos ser um casal F5. Quem mexe com computador sabe que é F5. É um casal que normalmente você usa a tecla F5 do computador para quê? Atualizar, né? Você está numa página da internet e aí aquela página está travada, quebrando, isso aí você aperta o F5 e atualiza a página. Então diga para sua esposa, para o seu esposo aí, diga: nós precisamos apertar o F5 do nosso casamento. Eu quero ler um texto aqui que está em Romanos, capítulo 12, no versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E um outro texto que está em Mateus capítulo 7, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, pensando a respeito da atualização do nosso casamento, e se eu perguntasse aqui o tempo de casado que você tem, quem tem menos de 1 ano de casado? Parabéns. Quem tem mais de 10 anos de casado? Quem tem mais de 15 anos de casado? Quem tem mais de 20 anos de casado? Quem... não vou perguntar mais. Mas fato é que ao longo do tempo as coisas elas vão entrando num comodismo, vão entrando numa mesmice, e talvez você seja a pessoa mais indicada para falar a respeito do seu relacionamento.
a questão do comodismo, da mesmice. E aí quando eu olhei para esses 2 celulares, dificilmente, mas se alguém quiser trocar comigo, eu troco. Está funcionando esse celular. E eu não sei qual é a marca do seu celular, mas depois no final do culto, se você quiser trocar comigo, nós trocaremos. Alguém se dispõe a trocar o celular que você tem por esse? Por que você não trocaria o seu celular por esse? Sendo que a essência desse celular, ou o que ele foi criado para fazer, ele faz. O celular, ele foi inventado para fazer o quê? Ligação. Ponto. O celular não foi inventado para entrar em WhatsApp, Facebook, redes sociais, tudo isso. O celular, ele foi criado para realizar ligações. O problema é que as atualizações, elas foram tão rápidas ao longo do tempo, que a essência daquilo que é, nós esquecemos e deixamos para trás. Eu tenho um plano de uma operadora que eu tenho 500 minutos de ligações. E ontem um jovem me perguntou assim, falou: quanto tempo você gasta de ligação? Eu falei, esses dias eu fui olhar no final do mês, ainda tinha 495 minutos para me usar. Ou seja, em um mês eu usei 5 minutos de ligação. Porque eu converso muito no Facebook, WhatsApp, Messenger e tantas outras coisas. Mas para aquilo que o celular foi criado, praticamente eu não uso. Se não tivesse linha, talvez eu nem me importaria. Por quê? Todos os outros aplicativos, eles substituíram aquilo que é a essência do celular e roubaram então aquilo que é a essência do celular. Então, quando nós falamos de uma atualização no nosso casamento, no nosso relacionamento, a primeira coisa que nós precisamos pensar é por que casamos e para que casamos. Porque quando eu entendo isso, eu entendo o propósito de Deus para a minha vida como marido, para a vida da minha esposa como mulher, de um homem que tem um propósito, que segue o propósito de Deus, e junto nós estabelecemos um ministério que é chamado por Deus e reconhecido por Deus como uma só carne. Eu começo a fluir. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus olhou para o homem e viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, esposa, diga para o seu marido, diga assim: sem mim, meu filho, você é fraquinho. Diga para ele, pega na mão dele, diga: você precisa de mim. Pode encher o peito mesmo, dar um fogo, fala: você precisa de mim. E diga assim: não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, Deus falou: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, far-lhe-ei uma cercadora, uma mulher que o cerque, que o dê respaldo para que ele possa caminhar, e então ele seja mais frutífero, ele seja mais eficiente naquilo que ele se propõe a fazer. Então chega um momento na nossa vida que nós precisamos parar para esta atualização, porque senão nós vamos ficar desatualizados, e nós precisamos fluir como um casal atualizado. E esse texto que nós lemos de Romanos capítulo 12 fala que nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos ser renovados, nós precisamos ser atualizados, nós precisamos buscar algo novo de Deus diariamente para o nosso relacionamento. Talvez muitas pessoas que estão aqui digam assim: olha, tudo isso que você está dizendo eu já ouvi. E o texto de Mateus capítulo 7 fala que então é prudente aquele que ouve e coloca em prática. Que é prudente aquele que ouve, recebe tudo aquilo que ouviu e sai daqui pondo em prática tudo aquilo que recebeu de Deus. Então a primeira coisa, diga assim comigo: eu preciso entender o propósito de Deus para o meu casamento. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então quando Deus uniu, tem um louvor que diz, né? Deus uniu as nossas vidas de uma vez. Já viu esse louvor? Ou seja, Deus nos uniu, segundo Gênesis, para um propósito. Ele viu que não era bom que o homem estivesse só, então Ele criou uma mulher para que fosse agora a cercadora, ajudadora, idônea daquele homem, para que aquele homem então tivesse liberdade para continuar
com a minha esposa por um propósito de Deus. E dentro deste propósito de Deus, eu entendo o meu papel dentro deste relacionamento, e eu busco entender o papel da minha esposa dentro deste relacionamento. O problema é que ao longo do tempo nós vamos entrando num comodismo no nosso relacionamento, que nós achamos que está bom, e não buscamos atualizações. E hoje quem não se atualiza vai ficar para trás. Quem não se atualiza vai ficar parado no tempo. E em tudo na nossa vida nós precisamos buscar essa atualização. E é muito importante isso que você está fazendo hoje, de estar aqui nesta noite. Você disse para Deus: olha Deus, eu estou me abrindo para que o Senhor possa ministrar ao meu coração. E se tiver algo para mudar no meu relacionamento, eu estou aberto para ouvir do Senhor o que o Senhor tem para ministrar ao meu coração. Você veio para cá pensando assim? Você está disposto a se atualizar? Porque tem gente que acha que não precisa. Ah não, tá bom assim mesmo. E há um tempo atrás Deus me deu uma mensagem a respeito de Urias. Nós falamos muito do relacionamento de Davi e Batseba, e Davi pecou com Batseba, e Davi pecou com Batseba, e nos esquecemos que Batseba tinha um marido chamado Urias, e que se Urias tivesse com um casamento atualizado, com um casamento no altar, com um casamento completo na presença do Senhor, Davi, ainda que sendo rei, não teria chance, ou não teria brecha para entrar no casamento de Urias e Batseba. O problema é que nós buscamos tantas coisas na profissão, no ministério, na nossa vida, e achamos que o casamento, as coisas acontecem naturalmente. Achamos que no casamento as coisas acontecem por obra do acaso. Bom, nós casamos e agora vamos levando. E achamos que por ter às vezes uma casa boa, um carro bom, um emprego bom, exercer um ministério na igreja, por ter filhos, achamos que pronto, não precisamos de mais nada. Ou nós nos abrimos para nos atualizarmos, para sermos renovados por Deus, ou vamos ficar parados no tempo. E esse texto de Romanos, ele diz assim: e não se conforme, não tome forma deste mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Então esposa, diga para o marido, que normalmente a esposa tem que dizer isso para o homem, diga para ele assim: abre o cabeção. Esposas já disseram isso para o marido: meu filho, abre a cabeça. Normalmente é a mulher que diz isso para o homem. Eu raramente vi um homem dizendo isso para a mulher, mas normalmente é a mulher que diz isso ao marido: meu filho, abre esse cabeção. Nós não podemos perder a essência do casamento. Não podemos esquecer para o que Deus nos chamou. Eu preciso ter em mente, eu preciso ter muito claro por que Deus nos uniu. Ainda que talvez você não conhecesse Jesus quando se casou, mas antes mesmo de você entender o propósito de Deus para a sua vida, Deus já tinha um propósito de Deus para a sua vida. E o encontro que você teve com a sua esposa, com seu esposo, não foi um encontro casual, foi um encontro segundo o propósito que Deus tinha para a vida de vocês. Mas nós precisamos diariamente, continuamente buscar viver um casamento atualizado. Ninguém quer o celularzinho antigo. Nós queremos um celular top. Se não top, pelo menos que tenha Facebook e WhatsApp. Se ele tiver Facebook e WhatsApp, a gente já fica até mais ou menos, tá bom, trazer o top, mas tem o Facebook e WhatsApp, já estou. E nós precisamos fazer uma análise, e a partir desta análise, entender quais áreas da nossa vida precisam ser atualizadas. Nós precisamos parar em alguns momentos e fazer um checklist no nosso casamento. Como está o seu casamento?
aqui seu casamento parece que está bom. Eu acho que seu casamento está bom. Pagou um valor, veio jantar, falou para a esposa: hoje vamos estourar no norte, hein? Vou pagar um jantar para você no terracota. Vamos lá, veste a melhor roupa que hoje eu vou te levar para sair. Então, olhando a grosso modo aqui, parece que está tudo bem, mas a realidade do seu casamento se dá dentro das quatro paredes da sua casa. Eu não sei. E ainda que eu ministre com você, o apóstolo Lucas, a apóstola Vanessa, sente com você e ministre com você, se você não decidir se abrir, dificilmente eles conseguirão romper as barreiras e entrar no problema. Agora, lógico, eu me lembro que uma vez eu fui no encontro de casais e o pastor colocou todo mundo naquele encontro de casais sentado um de frente para o outro e deu um pau de macarrão para cada um, para cada casal. Eu falei: meu Deus, que isso? E deu logo para a mulher, logo um pau de macarrão. Eu falei: o que é isso? Ele falou: não, enquanto a pessoa estiver segurando um pau de macarrão, não pode falar nada. Ah não, ao contrário, quem tivesse com o pau de macarrão na mão falaria tudo que quisesse falar para o outro. E se o outro falasse mais, toma uma paulada na cabeça. Então, a hora que minha esposa pegou o pau de macarrão, ela tinha o direito de falar tudo que ela achava que estava em falha no nosso relacionamento. E eu sempre digo isso: para discutir relação precisamos ter maturidade. Não é sentar um de frente para o outro e falar assim: fala aí tudo que você pensa a meu respeito. Uma vez eu fui ministrar no encontro de casais, eu ia ministrar no encontro de casais no sábado. E naquela semana eu recebi um SMS de uma loja que eu havia feito uma compra, e esse SMS da loja era uma pesquisa de satisfação do cliente, e estava escrito lá assim: gostaríamos de saber o que o senhor achou do nosso atendimento, tal. Falei: meu, legal isso aí, vou pregar sobre isso, pesquisa de satisfação do cliente. Mas a minha única cliente, né, no que diz respeito a casamento, é minha esposa, e ela ia pregar no culto profético naquela noite. E nós indo para a igreja, nós paramos, o trânsito estava muito pesado. Eu falei para ela assim: falei: Marinês, o que você acha que eu tenho que melhorar? Ela estava mexendo no celular. O quê? Eu falei: pode falar. Aqui é a pesquisa de satisfação do cliente, você é minha cliente, fala aí, o que eu preciso melhorar? Ela falou: eu posso falar? Por favor. Eu não gosto, a primeira coisa que ela falou: eu não gosto quando eu estou me arrumando e você fica falando: vai logo, vai logo, vai logo, vai logo. Eu acho que nenhuma mulher gosta disso, mas é que eu só falo nas 2 primeiras horas, depois eu desisto. E ela foi falando algumas coisas, e eu falei assim, ela falou assim: tá bom. Eu falei: acabou? Ela falou: não, tem mais algumas coisas. E eu disse: não, então pode ir falando. A minha vontade era pisar a fundo no carro a 120 por hora e jogar no poste no primeiro que achasse. Mas não, foi eu pedi. Deus trata o meu coração. Mas depois que ela falou tudo, ela falou assim: nossa, hoje eu vou pregar tremendamente. Eu falei: por quê? Porque saiu um peso do meu ombro. E aquela noite ela fluiu no profético que eu falei: meu Deus. Ou seja, nós temos que ter maturidade em alguns momentos do nosso relacionamento para parar e analisar e ver em quais áreas nós precisamos buscar esta atualização, buscar melhorar. Porque o homem, ele cai numa rotina muito rápida no que diz respeito a relacionamento, a casamento. Pode ver que dificilmente o homem fala: eu te amo. A esposa fala bem: eu te amo. O que o homem normalmente fala? Eu também. Ou os homens que eram fã do filme Ghost, né, fica assim: idem. Amor, eu te amo. Idem. A palavra eu te amo, ela precisa ser liberada da nossa boca como uma flecha para atingir o coração da amada. Mas muitas vezes nós caímos numa rotina e vai: tá bom, coisa, ficar falando eu te amo toda hora. Tá bom, chega, né?
Ou seja, existem momentos na nossa vida que nós precisamos parar e buscar em Deus que áreas nós precisamos melhorar. Diga aí para sua esposinha, nós temos muito a melhorar. Tem casal que não precisa dessa atualização. Tem casal que está felizinho com o celular lá antiguinho. Ah, faz ligação, tá bom. Mas tem casal que não consegue se contentar mais só com faz ligação, tá bom. Ele quer um celular que caiba alguns aplicativos. Hoje minha mãe, ela tem 70 anos de idade, ela não se contenta com o celularzinho que só faz ligação, não. Minha mãe depois descobriu o WhatsApp. É o WhatsApp o dia inteiro. Agora tem pessoas que usam o celularzinho e dizem assim, não, tá bom, é só fazer ligação mesmo, tá bom. Mas fato é que a essência do nosso casamento, ela não pode ser mexida. Eu não posso esquecer que o celular faz ligação. Assim como eu não posso esquecer para que eu casei e com qual propósito eu casei. Agora, se eu quero um casamento turbinado, se eu quero um casamento melhor, eu preciso buscar para este casamento uma atualização. Eu preciso de uma roupagem nova. Eu preciso instalar alguns aplicativos neste casamento que facilitarão a minha vida, que facilitarão o convívio do casal. Mas para isso, nós precisamos ter atitude. Diga assim comigo, eu preciso ter atitude. Uma vez, uma mulher, ela deixou uma caixinha na sala. E ela falou para o marido assim, não toque nessa caixa. Eu estou indo ao culto, então eu não gostaria que você mexesse nessa caixa. E se você quer fazer alguém fazer algo para você, se você quer pedir para alguém fazer algo para você, é só você falar não faça, né? Eu tenho aprendido isso agora com a minha filha. Ela tem 2 anos. Se eu falar para ela não faz, ela faz. Então a esposa disse para ele assim, olha, aqui está uma caixa, não mexe. E a esposa foi para o culto. O que você acha que ele fez na hora que escutou o carro saindo? E aí ela voltou do culto, a primeira coisa que ela perguntou para ele, você mexeu nessa caixa? Eu falei, não, lógico que não. Mas a caixa está meio viradinha de lado. Ah não, eu estava limpando aqui, então deu uma virada. Não mexi. Diante de Deus, você não mexeu? Mexi. Mas eu não entendi, tem R$1.000 dentro dessa caixa, 2 ovos. Que isso? Ela falou para ele assim, amor, é que os ovos são os seus erros. Cada vez que você comete uma falha comigo, cada vez que você pisa na bola comigo, cada vez que você erra comigo, eu coloco um ovo dentro dessa caixa. Eu estou bem na fita. 3 anos de casamento, 3 ovos. Tem muito casal pensando assim, tem muito homem pensando assim, estou bem na fita. E ele falou assim, mas e esses R$1.000 que está dentro da caixinha? É que toda vez que completo uma dúzia eu vendo e ponho dinheiro aí dentro. Então às vezes nós achamos que não precisamos melhorar, que não precisamos nos atualizar porque está tudo bem. E quando nós paramos para perguntar um ao outro, nós vemos que não estava tão bem como imaginávamos. Então para mudar, nós precisamos ter atitude. Precisamos nos mexer, e hoje você deu um grande passo rumo a essa atualização. Parabéns que você está aqui nessa noite. Diga para sua esposa, parabéns que você está aqui nessa noite. Aplauda Jesus pela vida dessa mulher bonita e desse homem. Diga para ele, hoje você me surpreendeu. Parou de pagar cachorro quente e me levou para jantar no restaurante. Mas então nós não podemos esquecer a essência do casamento. E alguns casamentos, eles precisam desta atualização. E com esta atualização
isso, eu fiquei pensando quais aplicativos que eu tenho de mais importante no meu celular. E um dos aplicativos que eu não tenho muito, porque se você sobrecarregar o celular de aplicativo, ele trava. Assim também, se nós sobrecarregarmos o nosso casamento de coisas, ele vai travar uma hora. Então eu preciso instalar no meu casamento alguns aplicativos que sejam necessários, que sejam bons para uso e que tenham alguma finalidade. Agora aquilo que não presta, eu preciso jogar fora, colocar na lixeira e falar, não serve para nós. Quem tem o Facebook instalado no celular? Levanta a mão quem tem o Facebook instalado no celular. É bom, não é? Mas nós precisamos também ter o Facebook instalado no nosso casamento. O Facebook, ele é uma rede social de relacionamentos. E você já viu que o Facebook, normalmente quando você abre lá, tem uma frase lá em cima, no que você está pensando. Tem dia que a gente pensa, se eu colocar tudo que eu estou pensando. Mas o Facebook, ele é um aplicativo instalado no celular, no computador, mas quando está no celular, é um aplicativo para nós interagirmos com outras pessoas, socializarmos, mostrarmos a outras pessoas aquilo que está acontecendo conosco. Então nós precisamos ter esse aplicativo no nosso casamento. Nós precisamos socializar dentro da nossa casa. Dentro dessa atualização, quando nós entendemos tudo isso, nós precisamos entender que nós não somos mais seres individuais. Nós somos agora uma só carne diante de Deus. E nós somos pessoas que se socializam. Mas tem marido que chega em casa e a esposa vai falar, mas não fala nada agora. Acabei de chegar cansado, cheio de trabalho. Aí ele vai tomar banho, vai jantar, ela fala, agora eu posso. Fala, não, agora também não dá. Ela fala, então que horas que eu vou? Depois do Jornal Nacional. Aí assiste o Jornal Nacional, põe lá na Globo News, põe no céu, assiste um jogo de futebol da 3ª divisão do não sei aonde. E aí a esposa esperando lá, quando nós vamos socializar? Daqui a pouco. A hora que acaba todos os programas que ele quer, ele fala assim, vamos amor, vamos pro quarto? E a esposa diz assim, mas espera aí, nós mal conversamos. Eu não pude gastar as minhas 4.000 palavras ainda do dia. Eu estava esperando você chegar. E há muitos maridos muito ocupados que não conseguem se relacionar dentro de sua própria casa, com a esposa, com os filhos. Se relaciona, se socializa com o Facebook, com vida com outras pessoas, mas com quem realmente precisa se comunicar não se comunica. Outro aplicativo que tem no meu celular, talvez tenha no seu, que você usa muito, é o WhatsApp, que é um aplicativo de mensagens instantâneas. Nós precisamos ter esse aplicativo também instalado no nosso casamento. Se algo aconteceu comigo, eu preciso mandar para minha esposa uma mensagem rápida dizendo, eu não estou bem. Se ela me fez algo, ou se ela fez algo que me desagradou, ou que me desapontou, ou que me feriu, eu não tenho que contar para A, para B e para C, eu tenho que contar para ela. Eu preciso sentar rápido e dizer, olha, o que você fez, o que você falou, me feriu, me entristeceu. O problema é dos relacionamentos que nós temos visto nos dias de hoje, é que as pessoas, elas têm muitos amigos para se abrir. Elas se socializam com tantas outras pessoas, mas têm relacionamentos muito frios. Não se comunicam dentro de casa. Qual é a cor para as esposas aí? Qual é a cor que o seu marido mais gosta? Diga no ouvido dele aí. Qual é a comida que o seu marido mais gosta? E quando nós vamos pensando nessas atualizações do nosso casamento, nós paramos para fazer algumas perguntas um ao outro. Nós dizemos, nossa, quanto tempo eu não pergunto isso? Quanto seu marido tem na conta hoje do banco? Fale para sua esposa seu saldo bancário, ou seja, o saldo na carteira, se não tem conta no banco. Diga para ela quanto você ganha.
Se deixar, o casamento ele vai caindo numa rotina, e nós vamos nos perdendo dentro desta rotina, e vamos deixando de aproveitar o melhor que Deus tem para nós, porque não nos abrimos, não conversamos, não socializamos, não compartilhamos. Outro aplicativo, né? Já falei aqui, mas aplicativo de banco. O casal ele precisa ter essa intimidade financeira. A esposa precisa saber quanto você ganha. Uma vez ministrando com um casal, o rapaz disse assim: cara, esse mês eu queria que você orasse por mim, porque eu estou devendo 2.000 para minha esposa. Eu falei: como assim, cara, você está devendo 2.000? Não, porque na minha casa é assim, eu pago tais contas e a minha esposa paga tais contas. E esse mês não entrou dinheiro, então ela pagou as contas que eu tinha que pagar. E agora ela está me cobrando. Eu falei: irmão, deve ser pior dever para a esposa do que para o banco. E eu falei: mas como assim? Ele falou: não, em casa é tudo dividido. Água, luz, telefone, são minhas contas. As contas são dela. E eu falei: compra, como que vocês fazem? Vai o carrinho no supermercado, pacote de bolacha eu pago, pacote de leite você paga. E meu, isso aí se faz com amigo, com esposa, sendo uma só carne. O salário dos dois joga dentro de um saco, chacoalha, não tem mais meu e seu, é tudo nosso. Mas muitos casais eles estão cheios de reservas, e isto é um casamento desatualizado, porque quando nós unimos força e buscamos de Deus esse entendimento, nós fluímos da graça dentro do nosso lar. E quando a Bíblia diz que deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne, está dizendo assim: olha, enquanto você estava só era bom, mas agora que você se uniu, vocês são uma equipe de uma só carne, um ministério de uma só carne. E com todas essas ferramentas que eu tenho disponibilizado para vocês, vocês vão voar. O seu casamento era para ser o melhor casamento da face da terra. O seu casamento era para ser o casamento que todo mundo olha e diz assim: eu quero ter um casamento igual ao dele. Por quê? Porque nós conhecemos um Deus todo-poderoso que nos abençoa com toda sorte de bênçãos. E nós entendemos como casal que um completa o outro. Então eu guardo a essência do meu casamento, mas a cada dia eu busco atualizações para que ele não caia na rotina. Eu guardo a essência que é o propósito porque Deus nos uniu, mas a cada dia eu instalo aplicativos novos no nosso casamento, e usamos esses aplicativos para o benefício comum. Mas o problema é que tem muitas pessoas que estão casadas, mas estão com o casamento completamente desatualizados. Não buscam algo novo. Entenda muito bem, quando eu digo que não busca algo novo, não é buscar no mundo coisas novas para inserir dentro do seu relacionamento, mas é buscar em Deus qual é a revelação de Deus para vocês neste tempo. Então nós vamos nos atualizando, vamos sendo capacitados pelo Senhor para viver um casamento melhor. E quando eu falei aqui que nós precisamos instalar aplicativos como Facebook, WhatsApp, precisamos instalar aplicativos como editor de fotos. Quem tem editor de fotos no casamento? No casamento não, no celular. No casamento também precisa. Fala pro teu marido aí, cuida dessa aparência, meu filho. Para que serve o aplicativo lá de editor de fotos do celular? Você tira uma foto, você fala assim: nossa, eu tô meio, né? Aí você vai lá e mexe daqui, mexe de lá, você fala: nossa, eu virei um galã. Esse dia eu vi um aplicativo, quase que eu baixei, mas seria muita mentira no celular, né? Que ele deixa a barriga tanquinho. Nossa, você tira foto sem camisa e clica lá, a barriga vira tanquinho. Mas pô, é legal esse aplicativo, mas é uma mentira. Já pensou chegar pra minha esposa e falar assim: ó, minha foto, ela fala: tira a camisa, deixa eu ver. Não. Então eu não posso ter coisas no meu relacionamento que vão guardar individualidades e que vão estabelecer uma mentira. Mas nós precisamos buscar a verdade de Deus.
Amém? Então segure na mão da sua esposa e diga assim: vamos nos atualizar. Vamos buscar de Deus. Qual é o plano e o propósito dele para a nossa vida neste tempo? Esses dias nós sentamos com um casal e a esposa estava querendo bater no marido, literalmente, mas sem exagero mesmo. A mulher estava até grossa comigo e com ela. Eles não são da nossa igreja, uma outra igreja, mas ela estava brava. Ela falou: pastor, meu marido parou no tempo, dentro de uma situação que eles estão vivendo. Falou: ministra com ele porque ele parou no tempo. Ele acha que as coisas hoje acontecem como há 10 anos atrás. E de lá para cá eu comecei a pensar a respeito disso, que nós precisamos fazer um checklist, precisamos pensar a respeito do nosso relacionamento, precisamos parar para buscar de Deus o que Deus tem verdadeiramente para a nossa casa e para a nossa família. E dentro de todo esse contexto, buscar em Deus o que eu posso melhorar como marido. Eu me considero hoje um marido atualizado. Você se considera um marido atualizado? Minha esposa sai de manhã às vezes. Minha filha vai para a escola 1h30 da tarde. Eu acordo. Aí quando ela sai de manhã, eu fico em casa de manhã. Eu acordo, escovo o dente, tomo café. Aí lavo a roupa, lavo a louça, faço almoço, acordo minha filha, dou mamar para ela. Enquanto eu dou mamar para ela, aí eu preparo o banho dela, dou banho nela, dei banho nela, dou almoço, põe o uniforme da escola. Minha esposa chega meio-dia e meia em casa, ela tá filé. Ô glória! Isso é se atualizar. Se atualizar. Marido atualizado lava a roupa, lava a louça, limpa a casa. Valente assim, né? Fala para a esposa: não vai fazer não, tem nome nessa casa. Estou encerrando, mas um dia um homem disse para mim assim: pastor, eu sou um bom marido. Falei: comprei uma torneira elétrica para minha esposa. Vê onde que está de bom nisso? Bom marido, macho que é macho, não compra torneira elétrica, lava a louça. Mas o marido desatualizado acha que lugar de homem não é na cozinha, no sofá assistindo jornal. Por isso que precisamos de uma atualização do nosso casamento. Marido desatualizado acha que a função dele é trabalhar, sentar no sofá. Por isso que a criancinha se fala: quer ser igual o papai quando crescer. Por quê? Fica fora o dia inteiro. Chega, toma banho, deita no sofá, pega o controle, tem comida Quem não quer uma vida dessa, vida de rei? Aí você pergunta para algumas crianças: o que você quer ser? Quer ser igual o papai. O marido atualizado é o marido que lava a roupa, lava a louça, limpa a casa. Não, melhor para vocês, vai ter uma esposa mais descansada à noite, vai ter uma esposa mais cheirosa. Não vai ter uma esposa que com a mente abraçada está cheirando crente da mão que foi a mão. O marido atualizado, ele entende os tempos e ele se moderniza. Então que você possa buscar isso em Deus. Senhor, quais são os pontos da nossa vida que precisamos nos atualizar? E por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento que nós tivemos uma filha, mudou tudo a nossa rotina. E agora eu sei, agora eu entendo quando as pessoas olham para um bebezinho e falam assim: ai, que saudade desse tempo que não andava, que não falava, que ficava só no bebê conforto, deitado em cima do sofá. Mas nós precisamos atualizar, nós precisamos entender o contexto que estamos vivendo. Então às vezes eu almoço de pé porque ela não quer ser, tem que colo bem na hora do almoço. Mas eu preciso entender o meu papel como marido, a minha esposa entender o papel dela como esposa. E não é porque eu lavo roupa, não é porque eu lavo louça. 90% das louças da minha casa quem lava sou eu. Isso é um marido atualizado. Esses dias, me entenda bem o que eu vou dizer, esses dias o menininho na igreja estava empurrando um carrinho de boneca. Aí a esposa, a mãe chegou para ele e falou assim: menino, larga isso, isso é brinquedo de menina. Eu falei: sabe de nada, inocente, ele já está treinando para o futuro.
Porque depois que casa, quem que empurra o carrinho do bebê? Marido. Ou pelo menos deveria. Foi assim para ele. Ele não é menos homem empurrando o carrinho do bebê, não. Ele está treinando no futuro. Seria bom você ensinar ele a lavar a louça, limpar a casa. Então que nós possamos buscar em Deus essa atualização. Seu casamento é uma bênção? Pode ser melhor. Você crê nisso? Pode ser muito melhor. Pode ser muito melhor. Então pare. Busque em Deus. Quais são os aplicativos que você precisa instalar no seu casamento? Olha, amor, precisamos de mais transparência. Vamos instalar o aplicativo do banco aqui. Precisamos de mais transparência na nossa vida financeira. Vamos instalar um Facebook aqui no nosso relacionamento. Vamos nos socializar mais. Eu preciso saber mais do que você está pensando. Tem esposa que não consegue penetrar a mente do marido, né? O Facebook consegue, porque o Facebook você acorda e está escrito no que você está pensando. Aí a esposa pergunta para o marido: no que você está pensando? O que o marido normalmente responde? Nada. Aí você já deve ter ouvido muita administração que o homem tem a caixa do nada, né? Mas eu gostaria que agora você segurasse nas mãos aí da sua esposa e diga para ela assim: vamos apertar o F5 no nosso casamento. Tem coisas que precisam ser atualizadas dentro do seu casamento, dentro do meu casamento. Então eu gostaria que você orasse agora, juntamente com a sua esposa, para que Deus ministre ao coração de vocês esse desejo de se atualizar, para que o Espírito Santo ministre ao coração de vocês o desejo desta renovação, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para o seu casamento. O seu casamento não precisa ser um lugar de luta, de briga e de contenda. O seu casamento, ele tem que ser um lugar agradável onde você tem prazer em estar. Nem que para isso hoje vocês precisam sair daqui e chegar em casa com a maturidade e dizer assim: vamos fazer um checklist do nosso casamento. Como está a nossa vida sexual? Como está a nossa vida financeira? Como está a nossa vida na questão da educação dos filhos? Como está? Pergunte para sua esposa na sua casa, não agora, senão depois talvez alguns nem vão jantar, mas pergunte: como eu estou como marido? Aqui nós precisamos nos atualizar, precisamos entender isso. Então segure aí nas mãos da sua esposa, vem aqui, vamos orar juntos. O marido aí, o valente aí, diga para a esposa: eu vou orar por você agora.